Você deve levar o seu adversário para uma floresta escura e profunda, onde 2 mais 2 é igual a 5, e o caminho que conduz para fora é estreito o suficiente para apenas uma pessoa. Quão longe você iria para continuar fazendo aquilo que ama? E o quanto você estaria disposto a sacrificar para provar que está certo? Mais do que isso, você teria coragem de desafiar a lógica e a sobriedade para criar um mundo caótico onde somente você é capaz de sobreviver? Eu sou Emerson Alberico, psicólogo especialista em psicologia baseada em evidências, e no vídeo de hoje nós vamos dissecar a mente de Mikhail Tal, o mago de Riga. E para entender o gênio, nós precisamos primeiro olhar para o homem, que preferiu arriscar a vida fugindo de um hospital a ficar longe de um tabuleiro. Mas antes de chegarmos nessa fuga, precisamos antes entender o que ele fazia na mente dos seus adversários. A mente de um enxadrista durante uma partida é guiada por heurísticas, que são atalhos mentais que o cérebro cria para economizar energia. Nós aprendemos, por exemplo, que perder a dama é algo ruim e que nós precisamos a qualquer custo deixar o rei em segurança. Mikhail Tal não jogava contra as peças em si, ele jogava contra esses atalhos. Quando, por exemplo, ele sacrificava uma peça sem uma compensação imediata, ele causava na mente do adversário uma coisa que nós chamamos de quebra de padrão. O oponente, que estava em piloto automático, seguindo a lógica do jogo, de repente é surpreendido, sendo arrancado à força da sua zona de conforto. E aqui entra a neurociência. Nós temos uma memória de trabalho limitada. Quando o tabuleiro vira um caos, o número de possibilidades que nós precisamos calcular se torna muito maior. Quando o adversário de Tal tentava desesperadamente refutar o sacrifício que ele havia feito, o que acontece é que ele acabava entrando no modo de sobrecarga cognitiva. O estresse aumenta, o cortisol sobe e a capacidade de raciocínio lógico começa a entrar em degradação. Tal sabia disso. Ele não precisava de um lance matematicamente perfeito. Ele só precisava de um lance que o oponente não conseguiria processar no tempo disponível. Usando a perspectiva de Daniel Kahneman, nós podemos concluir que o xadrez é um reino do sistema 2, lento, analítico e lógico. Mas sob a pressão das táticas de Tal, o adversário era empurrado a utilizar o sistema 1, que é mais intuitivo, emocional e suscetível a falhas. É por isso que quando analisamos as partidas de Tal nos dias de hoje, os engines frequentemente mostram que ele cometia erros durante a partida. Acontece que, diante dele, o ser humano não conseguia enxergar como uma máquina. Eles não viam um erro no sacrifício de Tal. O que eles viam era uma ameaça fantasmagórica muito difícil de compreender. E agora vem uma pergunta que de fato separa achismos de uma análise psicológica. Afinal de contas, por que Tal agia assim? Por que ele escolhia o caminho do risco enquanto todos os outros buscavam o caminho da segurança? E a resposta não se encontra apenas num livro de xadrez, mas na forma como o organismo dele lutou contra as próprias limitações desde o dia do seu nascimento. De uma mão com 3 dedos, a crises renais insuportáveis, como a biologia do Tal moldou um jogador mais caótico e brilhante da história. É o que vamos ver agora. Tal não tinha o luxo de planejar o xadrez ou a própria vida para daqui 10, 15 ou 20 anos. Ele nasceu com uma malformação congênita chamada ectrodactilia, o que significa que ele tinha apenas 3 dedos na mão direita. Para muitos, isso seria o limitador de autoeficácia, mas para Tal, foi o início de uma vida dedicada a adaptar a realidade aos seus próprios termos. Ele não apenas se tornou um mestre de xadrez, mas como também ele aprendeu a tocar piano com extrema habilidade. Essa resiliência biológica pavimentou o caminho para o que viria depois: crises renais agudas e dor crônica. Quando o seu corpo te diz, desde o primeiro dia, que você é diferente, a sua relação com o risco e com a norma muda. Se a biologia falhou em te dar um padrão, por que então você deveria seguir o que é esperado, seja na vida ou no tabuleiro? Na análise do comportamento, isso altera aquilo que nós chamamos de desconto pelo atraso. Quando o seu futuro é incerto e o seu presente é marcado pela dor, o valor das recompensas imediatas aumenta muito. Por que gastar meses refinando uma abertura teórica se eu posso ter o prazer imediato de um sacrifício brilhante no momento? Para Tal, o longo prazo era um conceito abstrato. O agora era a única realidade. Diferente de seus contemporâneos que eram obcecados por bibliotecas de aberturas e teoria, Tal era conhecido por passar noites em claro, mas não estudando. Ele adorava a companhia de mulheres, a vida noturna e a interação social.
Há relatos de que ele chegava para partidas importantes após uma noite intensa de uma vida boêmia. Para muitos, isso seria um desastre, mas para Tal, era o que mantinha a sua tolerância à ambiguidade afiada. Ele não buscava o controle rígido do ambiente. Ele se sentia confortável na fluidez da vida. E ele levava essa mesma flexibilidade para o tabuleiro. Ele provou que a mente não precisa de isolamento para ser brilhante. O que ela precisa é de estímulo. E é aqui que todas as peças se encaixam. A sua vida pessoal e o seu estilo de jogo eram uma coisa só. A tolerância à ambiguidade não era só uma técnica de jogo, era o seu modo de viver. Ele aceitava que haveria caos na saúde, nas relações sociais e dentro do tabuleiro. Mikhail Tal nos ensina que, às vezes, a falta de disciplina externa é, na verdade, uma liberdade interna tão grande que permite criar o impossível. Ele não era brilhante apesar da sua vida social. Ele era brilhante porque a sua vida era tão vibrante quanto os seus ataques. Mas tudo isso, a dor, os riscos, a genialidade, culminou num único evento que define quem foi Mikhail Tal. Lembra que eu te falei de uma fuga de um hospital? Chegou a hora de entender como um homem no limite da morte conseguiu enganar médicos e guardas para buscar um último reforço positivo. O diagnóstico final da mente de Tal se revela nessa fuga, e o que ela revela sobre nós é surpreendente. E antes de falar mais sobre esse evento marcante da vida do Tal, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo, se você estiver gostando, é claro. Isso vai ser muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Sobre aquela pergunta do início do vídeo, até onde você iria para continuar fazendo aquilo que ama? No final da vida, debilitado por conta dos problemas renais graves e sob constante vigilância médica, Tal estava internado num hospital em Moscou. Para qualquer outra pessoa, o leito do hospital seria o limite. Mas para ele, as paredes do hospital eram apenas obstáculos de um tabuleiro. Ele escapou do hospital, pálido, fraco, apenas para participar de mais uma competição de xadrez. Quando o encontraram, ele não estava procurando a cura para os seus problemas. Ele estava procurando o próximo lance. Como podemos explicar isso, então, da perspectiva da psicologia? Nós temos dois sistemas principais que regulam o nosso comportamento, que são os sistemas de ativação e o de inibição. O sistema de inibição é o que nos faz parar diante do perigo, da dor ou da punição. Em Mikhail Tal, esse sistema parecia operar num nível baixíssimo. O medo da morte ou a repreensão dos médicos eram estímulos fracos demais para pará-lo. Por outro lado, o seu sistema de ativação, que está voltado para a recompensa e para o prazer do jogo, era hiperreativo. Para ele, o custo de não jogar era muito mais doloroso do que o risco de morrer. E aqui está uma grande revelação que podemos fazer analisando a vida de Tal. A forma como ele fugiu do hospital se refletia na forma como ele sacrificava peças durante um jogo. Ele não calculava se o sacrifício era seguro, mas ele sentia que o tédio da segurança era insuportável. No xadrez, chamamos isso de estilo romântico. Na psicologia, nós chamamos isso de um perfil com alta busca para novidade e baixa aversão ao risco. Tal foi a prova viva de que o nosso temperamento dita as nossas regras. Ele preferiu morrer como um rei atacado do que viver em um final de jogo empatado e seguro. A vida e o estilo de jogo de Mikhail Tal nos mostra que o caos não é um inimigo, mas uma ferramenta a ser utilizada. No xadrez, como na vida, muitas vezes tentamos ser como Botvinnik, tentando controlar cada variável e correr o mínimo de risco possível. Mas existem momentos em que a única saída é abraçar a incerteza, criar a sua própria floresta escura e confiar na sua capacidade de adaptação. Tal nos deixou em 1992, mas o seu comportamento continua desafiando a lógica de quem busca apenas segurança. E você, diante do caos, busca a segurança ou se sente em casa na floresta escura? Deixa aqui nos comentários o que você prefere, a precisão das máquinas ou a mágica de Tal.